O Joel se aproxima dessa garota e, sem nada melhor para dizer, ele pergunta se ela gosta de malhar. Ela diz que sim, então ele fala que ele também tá precisando de malhar e pergunta se ela é dali. Mas ela nem sequer responde a pergunta dele. Mais à frente ele até consegue tirar um sorriso dela, mas dá pra ver que ela não está interessada. E depois de algum tempo ali conversando com ela, ele fala que ela não vai encontrar um cara que a faça rir como ele fez. Mas como ela fala que ele não faz o tipo dela, ele se despede e fala que ela que sabe. Mas agora ela se aproxima e pergunta para onde ele vai. Ele fala que está indo para casa, mas usando uma gíria que ela não conhece. Ela diz para ele que em Nova York a gíria para casa é berço, e ele fala que ele também usa essa. E quando ele pergunta o que aconteceu, ela fala que vai com ele. Ele pergunta se realmente ela quer ir com ele e pergunta também cadê o namorado dela. Ela diz para ele que na verdade ela terminou com o namorado dela. Ele pede para ela ser sincera e pergunta se a verdade é que ela nunca teve um namorado. Então ela acaba confessando que mentiu para ele no começo da conversa. Ela pergunta se ela pode dirigir, e já ele pergunta se ela já dirigiu um carro desses antes. E como ela diz que não, ele pergunta por que ele deixaria ela dirigir. E ela responde dizendo porque ela é uma boa motorista. Ele fala que vai abrir a porta para ela e pergunta se ela já tinha visto um carro desses antes. Ela diz que nunca, então ele pede para ela se aproximar e pede também para ela abrir a porta. Ele fala que ele gosta muito desse sistema de abertura da porta e a convida para dar uma volta. Ele pergunta se ela ainda quer dirigir e ela diz que sim. Ele fala que tudo bem, mas em seguida pergunta por que ele deixaria ela dirigir, sendo que ela acabou de tentar enganá-lo no começo da conversa. Então ele começa a fazer outras perguntas para ela e ela acaba se contradizendo mais uma vez. Então ele pergunta como ele vai deixá-la dirigir, sendo que ela mentiu para ele em quase tudo que ela disse. E como ela fica sem saber o que dizer, ele fala que ela podia ter dito que não estava interessada. Mas ela diz para ele que ela mudou de ideia. Ele muda de assunto e pede para ela dar uma volta. Ele fala que gostou disso e pergunta se ela mudou de ideia. Ela diz que sim, então ele fala que ela não vai convencê-lo tão fácil, já que ela mudou de ideia depois de ver o carro dele. E já nessa hora, ele fala que não gosta de interesseira e ela pergunta quem é interesseira. Ele fala que é ela e em seguida diz que na verdade ela é muito interesseira. Ele pergunta o que ela está fazendo e pede para ela não fazer isso. Ele fala que ela precisa ver a postura dela e diz também que ela pode seguir o caminho dela. Holanda aborda essa garota e pergunta pra ela: "E aí, como vai, linda?" Ela fala que está tudo bem, então ele pergunta o nome dela. Ela fala o nome pra ele, mas ele diz que não está ouvindo e fala que ela é muito bonita. E depois que ele também fala que ela faz o tipo dele, ela diz que já no caso dela, ela não sabe não. Ele pergunta o que ela quis dizer e pede o número dela. E depois que ela diz pra ele que tem namorado, ele fala pra ela esquecer o namorado dela e dá o número pra ele. Ela fala que não, então ele fala pra ela ter um bom dia. Ela se aproxima e pergunta se o carro é dele. Ele pergunta o que ela quer e ela pergunta novamente se o carro é dele. Ele fala que o carro é dele e pergunta o que ela quer, já que ela tem namorado. Ela fala que é complicado, então ele diz que muitas coisas são complicadas na vida e quem sabe um dia desses eles possam se ver por aí. Ela diz que não, então ele pergunta como assim não e pergunta também o que ela quer. Ela diz que quer falar com ele, mas ele fala que é complicado, e em seguida diz que não está interessado. Ela fala que mudou de ideia, então ele pergunta o que fez ela mudar de ideia tão rápido. E em seguida diz que vai sair do carro para falar com ela. E ele já sai do carro dizendo que ela também vai precisar fazer ele mudar de ideia. E depois que ela pergunta por quê, ele fala porque a energia dela de agora é muito diferente da energia dela do começo. Ela fala que ficou esperando para ver o que ia acontecer, mas que agora ela está interessada, e fala que ela gostou do carro dele.
Ele fala que tudo bem, mas lembra que ela não quis dar o número para ele no começo da conversa. E quando ela fala que mudou de ideia, ele fala que mudou de ideia também. Ela pede para ele esperar e pergunta o que ele está fazendo. Ela pede o número dele e ele fala que ela não deu o número para ele e que ele também não vai dar, mas que ele pode conversar com ela e pede para ela entrar no carro. E já dentro do carro, indo direto para a parte que interessa, essa é a parte que ele fala que ela é interesseira e que ela só está ali por causa do dinheiro dele. Ela fala que ela não é interesseira e já ele abre a porta para ela e pede para ela sair. Ele fala que não está interessado e quando ela fecha a porta, ele diz que está falando sério. Ela fala que não vai sair do carro e pede para ele ficar calmo. Ele fala que a verdade é que ela está sendo filmada e pergunta para ela se ela está vendo uma câmera do tamanho de uma caneta. Ele fala que ele não sabe quem é o namorado dela, mas com certeza ele vai saber o que ela fez. Ela fala que ele é patético, e já ele fala que ela foi flagrada. Ela dá um tchau pra ele e já ele fala pra ela ter um ótimo dia.